Shalom, igreja. Boa noite. Boa noite. O pastor já introduziu, né? Nós estamos nesse mês tratando sobre um tema que é caro ao Senhor, né? Um tema do coração do Senhor. Nosso título mãe é Um Lugar Chamado Lar. E hoje o Senhor nos ministrou para falar um pouco sobre algumas atitudes, algumas ações práticas para que nós tenhamos uma família fortalecida, para que nós tenhamos um lar fortalecido. No decorrer, né, da ministração, a igreja vai perceber que... Eu vou falar aqui um pouquinho como eu falo para os meus alunos lá no Mício. Leve essas 4 palavras. Na hora certa eu vou estar reforçando com vocês, mas aqueles que nos assistem, aqueles que estão aqui, nós não podemos perder de vista essas 4 palavras. É sobre isso. Eu mais uma vez quero orar apresentando ao Senhor a palavra que eu trago essa noite, apresentando cada um de vocês. Vamos fechar os olhos. Pai, na sua presença, Senhor, que já está aqui nesse lugar, eu te apresento, Senhor, a palavra que vai ser ministrada hoje, Senhor. Deus, eu me apresento a Ti, Senhor. Eu apresento a Tua igreja, Senhor. Eu apresento cada coração aqui, Senhor. Que seja como terra fértil, Senhor. Deus, que nós que estamos aqui hoje, meu Deus, que eu que estou aqui, Senhor, a gente faz planos, a gente prepara, o Senhor ministra, o Senhor nos mostra, mas eu tenho te dito, Pai, pode mudar as coisas de lugar, Senhor, e eu nem preciso te dizer isso, Pai. Então, que não seja eu, Senhor, que não seja a minha boca, que não seja, né, a minha língua, mas que seja o próprio Senhor aqui, me usando como vaso, Senhor, para falar de família, para a família, Senhor. Deus, toma cada mulher aqui, toma cada esposo, toma cada filho, Senhor. Deus, toma essas famílias aqui, Senhor, para que elas possam multiplicar, Senhor, para que elas possam levar, viver da Tua palavra para a família, Pai. Sê conosco, Senhor, e não permita, Pai, que nenhuma ave de rapina, que nenhuma distração nos roube aquilo que o Senhor separou para nos entregar essa noite. Desde já te agradecemos e engrandecemos o Teu nome. Amém. Amém, queridos. E o nosso objetivo hoje, como eu estava dizendo, é ministrar um pouquinho sobre alguns elementos, alguns fundamentos teológicos, algumas bases bíblicas sobre família e sobre casamento. Mas eu não poderia começar essa palavra sem antes introduzir um pouquinho, falar bem rapidamente para a igreja sobre o que, até porque, meus irmãos, nós precisamos estar muito atentos para aquilo que está em nosso derredor, para a nossa realidade fora da igreja. E quando se fala em família, se chama atenção a movimentos da modernidade e da pós-modernidade que impactaram sobre as famílias. Movimentos que entronizaram valores, uma cultura diferente no mundo, uma cultura que para alguns é uma cultura diabólica mesmo. E é uma cultura de ideologias modernas que confrontam com aquilo que a palavra diz, com aquilo que o Senhor criou com o propósito de ser família. E nós não podemos, né, deixar passar isso em branco. Nós precisamos ser aqueles que conhecem a palavra para poder afastar da nossa casa, da nossa vida, daqueles que amamos, daqueles que nos circundam, essas ideologias que esses movimentos trazem para a nossa família.
E isso está muito ligado a valores, né? Esses movimentos, eles falam muito de valores como individualismo. E nós sabemos que isso é a contramão de Deus. Nosso Deus é um Deus coletivo, é um Deus relacional. São movimentos que negam algo que é caro, a casamento e família. Esses movimentos, eles negam o fato de que nós não devemos ser dependentes uns dos outros, que nós não devemos ter compromisso um com os outros, que nós devemos buscar a nossa felicidade. E há quem diga, inclusive, que custe o que custar. O que mais Deus quer é que nós sejamos felizes, e de fato Deus quer que sejamos felizes. Mas nós que conhecemos a Bíblia e que conhecemos a palavra, sabemos que Deus não quer que nós sejamos felizes a qualquer custo, mas a custo daquilo que Ele mesmo nos ensinou, aquilo que Ele mesmo declarou para ser família. Então nós precisamos ter cuidado com essas coisas de que um outro valor é dinheiro que é importante. O dinheiro é a carreira. Hoje, para a mulher, o mais importante é ela ter uma carreira, ela ser promissora. É o homem ser o provedor do lar a qualquer custo. É o consumismo exagerado. E aí vem uma crise de valores. Vem uma crise que mina a família. E nós precisamos ter muito cuidado, porque hoje tem pais que dizem assim: não, meus filhos são criados na igreja. E acreditam que o fato apenas dos filhos serem criados na igreja vão garantir que seus filhos serão tementes a Deus. E nós sabemos que não é bem assim. Vai muito além de trazer os filhos para a igreja. Vai muito além. E algo que, como eu disse, que ultimamente é muito difundido, é que na sociedade, cada um define a verdade de acordo com o seu próprio critério, sobre aquilo que é bom, e com base nisso, princípios são ceifados. Princípios da palavra são relativizados. Princípios que Deus criou, que Deus projetou para as famílias, vão sendo cedidos. Porque é como se a igreja vivesse nesse embate de o mundo diz uma coisa, a igreja diz outra. E há quem pegue um pouquinho daqui, né? O pastor já tratou disso aqui. Pega um pouquinho dali, pega um pouquinho da igreja, pega um pouquinho do mundo e diz que está vivendo dentro da palavra. E isso é muito perigoso. Esse é um dos maiores perigos que as famílias têm vivido hoje. E é preciso muito, muito cuidado. E Deus nos chama, enquanto igreja, a criar uma sociedade que seja amiga das famílias. A igreja tem que dar uma resposta a esses movimentos. A igreja precisa dar uma resposta. E a igreja precisa estar preparada, meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós vamos ser chamados de radicais. Nós vamos ser chamados de intransigentes. Mas nós não podemos abrir mão dessa resposta radical. Ai, Simone, que palavra forte. A igreja ser radical, que coisa mais dura. Ser radical é você não negociar com a palavra de Deus. Quando eu falo em ser radical, é que a família precisa estar firmada nos seus valores, não, nos valores da palavra. E ser essa resistência para aquilo que o mundo diz que nós devemos fazer enquanto família, que os nossos valores precisam ser fragilizados. Então, assim como Jesus disse aos discípulos, né, naquela passagem em que ele nos comissionou em Mateus, nós precisamos ser estes que vestem a roupa da família,
os valores da família, os princípios da família e que nos posicionamos, mesmo que digam que nós somos intransigentes ou intolerantes. Porque Deus vai nos justificar, Deus vai nos mostrar o caminho a seguir. Então, nós precisamos ter coragem em relação a isso. E a gente sabe que essas divisões, algumas vezes, elas começam dentro da nossa própria família. Começam dentro da nossa própria casa. E a palavra de Deus também, eu não vou ler a passagem, também lá em Lucas 12, depois vejam. Jesus, ele nos ensinou um discipulado tão radical. E o que é esse discipulado? É nos tornarmos cópias tão parecidas com Ele, que isso vai gerar divisão na nossa família. Como assim, Simone? Olha, quanto mais você se tornar parecido com Jesus, e quanto mais você viver Jesus, mais você vai encontrar resistência. Mais você vai encontrar resistência. Mas é como o Senhor disse, seja firme, seja forte. Não abra mão para agradar ninguém. Não abra mão de princípios e de valores para agradar quem quer que seja. E enquanto eu escrevia, eu completava a ministração, eu não falei no começo, mas essa palavra ela tem bases, né, na apostila do Mício Global, né, casamento e família. O Senhor, ele fez uma pergunta assim, muito clara para mim, que disse assim: o que é que tem faltado nas famílias firmadas e nas famílias que precisam de restauração? Porque nós temos famílias que estão firmadas no Senhor. Nós temos famílias que dizem assim: não, Simone, na minha família não há brechas. Pelo menos na minha casa, eu, minha esposa e meus filhos, está tudo bem. Estamos firmados na rocha. E tem famílias que nós sabemos que estão passando por processos terríveis, seja o marido com a mulher, seja com os filhos, famílias que nós poderíamos dizer que estão em frangalhos, que estão, destruídas, que as pessoas olham e dizem assim: como é que essa família vai prosperar? E aí o Senhor, né, me falou sobre um homem, usou um casal, na verdade, esses dias, para me trazer à memória um homem chamado Neemias. Inclusive, vamos estar lendo aí nos próximos dias ou meses, ou próximo mês. Não fiz as contas exatas. E eu quero falar rapidamente de Neemias, por quê? Porque alguns aqui devem se lembrar que Neemias foi aquele homem que ele foi levado, né, para o cativeiro, mas ele foi para um lugar especial, ele era o copeiro, né, do rei. E veio ao coração de Neemias que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados e que precisava de restauração. Uma parte do povo já tinha ido com Esdras. E por que eu estou falando desse homem? Porque esse homem, ele tem atitudes que nós precisamos ter quando se trata de família. Neemias foi aquele homem que o coração dele ardeu. E ele orou, e ele buscou, e ele jejuou. E Deus, através dele, moveu o coração do rei para que ele voltasse a Jerusalém. E Jerusalém estava em ruínas. Os muros estavam em ruínas, os muros estavam caídos em Jerusalém. E tem muitas famílias que estão com seus muros caídos, com os seus muros arrebentados, com os seus muros em frangalhos, esperando que os Neemias se levantem, esperando que os Neemias façam esse processo de restauração. E esses Neemias somos nós, igreja. Esses Neemias é cada homem, é cada mulher aqui. E quando Neemias chegou em Jerusalém, os muros estavam destruídos. E quando a gente vai lá na palavra ler, lá em Neemias
4, se eu não estou enganada, ele faz um passeio pelos muros e são levantadas famílias para reconstruir esses muros. E ele vem intrépido, cheio de declarações poderosas, encorajadoras para o povo. Eu estou dando só um resumo da história. E sabe o que é que acontece, meus irmãos? Eu sei que muitos de vocês conhecem a história de Neemias aqui. Sabe o que é que acontece? Vêm os opositores. E assim tem sido com as nossas famílias. Vêm os Tobias, os Sambalates, os Gesem. Vão vir a todos os momentos os opositores. Vão vir aquelas ideologias, vão vir aquelas pessoas que vão de encontro às famílias. E nós precisamos ser esses Neemias. Nós precisamos ser esses. Ele chega e diz assim, Neemias 2,18. Ele diz assim, ele conta, né? Também lhes contei, isso ele narrando, como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam. O povo respondeu a Neemias. E as famílias precisam responder como o povo respondeu a Neemias a Deus. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. E como eu sou filha espiritual do meu pastor, eu também gosto muito da Almeida. E na Almeida diz assim, levantemo-nos e edifiquemos. Tem famílias aqui que querem se levantar para edificar? Tem famílias aqui? Levantemo-nos. Hajamos, igreja. Nós temos que agir. Nós não podemos nos conformar. Nós precisamos, como Jesus é tomado no Evangelho, de profunda compaixão para recuperar as famílias, para recuperar aquilo que foi perdido em nossa casa, para recuperar os nossos filhos, o nosso casamento. O que é que está faltando? O que é que está incompleto? Aquele muro estava destruído, estava em frangalhos. E as famílias se levantaram. E é isso que o Senhor, é para isso que o Senhor nos chama hoje. É para isso que o Senhor nos chama. E o Senhor grita, o Senhor ordena, reconstrói, igreja. Como está lá em Neemias 4,14. E ele diz assim, fiz uma rápida inspeção, porque ele faz essa inspeção nos muros, e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Olha o que Neemias disse, e é o que o Senhor diz para você, pai de família, mãe de família, filho que talvez esteja vendo o casamento dos seus pais, numa situação que você não desejava. O que Neemias disse ao povo, é o que Deus diz a você, igreja, nessa noite. Não tenham medo deles. Não tenha medo dos opositores. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Nós somos esses reconstrutores. E o maior criador, o Deus que nos criou, o Deus que tem o propósito de família, é esse Deus que diz, reconstrói, igreja, reconstrói. E você que está cheio, você que está com a família completa, você é aquele que vai lutar, talvez, pela família que está ao seu lado, gritando por socorro, pedindo por ajuda e cuidando também, para que você que está forte não caia. E quando a gente fala de família, eu gosto muito de fazer uma pergunta. Qual é o valor que você dá à sua família? Pode parecer estranho, não é, igreja? Perguntar assim, qual o valor que eu dou à minha família? Como assim, Simone? Família, a frase feita.
A frase feita, não é igreja. Minha família para mim é tudo. Abaixo de Deus é a minha família. E como você tem se relacionado com os seus? O que é que você tem entregue, esposo, para sua esposa? O que é que você tem entregue, esposa, para o seu esposo? Filhos para os pais, pais para os filhos. Porque, como eu digo muito aqui, já disse algumas vezes, Deus, Ele não quer informações. Ele quer a materialização dele em sua casa. Ele quer que de verdade, e tem de mentira na igreja? Tem. Não vamos ser aqueles que muitas vezes se enganam com essa frase feita. E eu não estou falando isso aqui, meus irmãos, por favor, para acusar alguém que diga assim, ela está falando comigo. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo hoje é um culto, né, de ensino, apesar de eu não, né, mas não é esse o objetivo. O objetivo é trazer dentro da palavra aquelas reflexões que nos levam a pensar à luz de Deus, né? Qual é o valor que eu tenho dado à família? Porque nós andamos numa correria tão grande, tão desenfreada, que os relacionamentos acabam sendo superficiais. Mesmo que a gente todas as noites se deite do lado de alguém, aqueles que são casados, acaba que muitas vezes não dá tempo nem de dar um beijinho antes de dormir, nem de conversar e perguntar como foi seu dia, meu amor. E aí vamos levando e colocando a culpa na correria. Colocando a culpa na nossa falta de tempo. Mas eu gostaria de lembrar, igreja, que o nosso Deus é um Deus relacional. E Ele deseja que nós espelhemos para as pessoas, para os nossos, essa coisa de se relacionar. Como é que a gente se relaciona com Deus? O buscando, o procurando, falando com Ele, dizendo a Ele o quanto Ele é importante, honrando Ele com nossas palavras, com nossas atitudes, com nossos gestos. E Ele não espera menos de nós. Ele não espera que nós façamos menos com os nossos. Não adianta você ser amoroso fora de casa, você ser gentil fora de casa e você não ser dentro da sua casa. E família, quando a gente fala de família, família é muito mais do que laço de sangue. Família é afeto, família é amor. Família é aquele lugar onde, no fim da linha, ou no início dela, você vai ser amado incondicionalmente, mesmo que você mereça ou não. No fundo, não é assim? No fundo, não é assim. Alguém, filho, já teve essa sensação de que tomou várias pedradas na rua? Estou levantando a mão porque já aconteceu isso comigo. Mas era ali, quando eu estava com meu pai, com minha mãe, com minha avó, que não me puxaram muito as minhas orelhas, não. Era ali que eu me sentia amada. E família é isso. E nós precisamos viver isso, sabe? Até, acho que aqui a gente fala assim, até dar aquele tapão, aquele puxão de orelha e dizer, eu amo você, viu? Por isso que eu estou puxando sua orelha. E porque é comigo que você conta. Sabe? É você dizer assim à sua mulher, tô chateado com você, mas eu te amo, mesmo assim. Eu te amo mesmo assim. É disso que a gente não pode abrir mão na nossa casa. Ficar zangado, chateado, aborrecido, de mal, como se diz por aí. Pode rapidinho,
desinche rápido. Porque quando Deus nos amou, Ele nos amou de forma incondicional. E quando a gente quer fazer diferente com os nossos, é como se a gente não acreditasse, é como se a gente negasse o próprio sacrifício que o Senhor fez na cruz. Quando a gente quer ser, sabe, o justiceiro, a justiceira, o pai da culpa, o pai de você fez isso, você fez aquilo e ainda quer estar certa, você quer estar certo, é? Lembre-se dele. Ah, Simone, na hora não dá para lembrar não de Jesus. Oxente, estou nervosa. Eu falei agora baiana, não foi? Sou baiana, viu? Oxente, estou nervosa. O cidadão me estressou, me tirou do sério. Hein, pastor? Ainda quer que eu fique calma? Tem que botar ele para dormir no outro quarto, né, não, pastor? Hein, pastor Ricardo? Bota para dormir no outro quarto, pastor. Diga, minha filha, vontade dá. Mas o Senhor diz que a gente não pode se deitar, né? Deixar que o sol se ponha sem reconciliar, sem fazer as pazes, sem dar um beijinho. Não é isso? E não é fácil, queridos, mas dizer sim a isso é sinal de maturidade. É sinal de que você está buscando amadurecer nos seus relacionamentos. É sinal de que você entende o propósito de Deus para a harmonia da sua casa. E é muito importante que nós entendamos que isso demanda um investimento intencional na nossa família. Relacionar-se exige um investimento de tempo que é intencional. Você faz porque entende que é necessário. E eu me lembro muito de um exemplo marcante de um livro que nós começamos a estudar aqui com os casais da igreja, do pastor Josué, onde ele narra a história de um filho, né, num dos estudos, que esse filho, o pai usava muito o celular, inclusive quando chegava do trabalho. E esse filho chega para o pai e diz assim: pai, quanto você ganha para ficar por hora no celular? E aí o pai perguntou para ele, né? Por que, meu filho, você quer saber isso? Por que você está me fazendo essa pergunta? E aí ele responde ao pai: porque eu quero ver se eu consigo juntar um dinheiro para lhe pagar, para ficar com essa 1 hora que você fica no celular. E quem aqui tem o costume de dormir com o celular? Está mais abraçado com o celular do que com o cônjuge, né? Do que com a esposa e o esposo. Você faz isso, Simone? Faço. Mas tenho buscado evitar. Tenho buscado evitar com todas as minhas forças. Tenho esquecido de propósito o celular fora do quarto. Porque muitas vezes, depois que a gente janta, a gente já está muito cansado lá em casa. E não dá tempo, às vezes, de nós conversarmos, de nós termos, né, uma conversa mais longa na hora do jantar. E aí é aquele momento em que a gente vai se deitar. E muitas vezes ainda pega o celular para dar aquela última olhadinha. Então, nós precisamos ser intencionais em relação à questão de se relacionar. E as 4 palavras, a primeira delas é aliança. É aliança. Sim, Simone, o casamento é uma aliança. Mas tem muito crente pensando que casamento é contrato. Tem muito crente, tem muita gente lá fora pensando que casamento é contrato.
E contrato, a gente sabe como é que é, né? Contrato é aquilo que não quero mais, eu rescindo. Mas nós precisamos compreender que a aliança é compromisso incondicional. É aquela coisa de que você disse sim, e diferente do contrato, você não vai poder ficar dizendo assim: meu marido, eu só quero continuar com você se você for bonzinho, se você me der presentes, se você não me contrariar, se você tirar um tempo para estar comigo, se você me levar para jantar, se você... Se. Isso é contrato, viu? A aliança é: sim, meu marido, mesmo você me tirando do sério, eu decido te amar incondicionalmente, porque eu entendo o propósito de Deus para o casamento. Sim, minha esposa, mesmo você sendo birrentinha, chatinha e repetitiva e cobradora. Sim, eu te amo mesmo assim, porque eu te amo incondicionalmente, porque eu entendo o propósito de Deus para o casamento. Na aliança, queridos, a responsabilidade é ilimitada. É até que a morte os separe. Aliás, é a morte a vida independente. Já não são dois, é um só. Quem olhar para vocês já não vê mais pastora Paulina e pastora Ricardo, ou pastor Ricardo. Vê um. E nós precisamos entender que essa aliança compartilha tudo. Compartilha segredos, compartilha dados bancários, finanças, senhas, ansiedades, inquietações, dificuldades. Homens, abram a boca e falem, contem às suas mulheres sobre as dificuldades que vocês estão passando. Às vezes vocês querem nos poupar e vocês nos poupam de orar por vocês. De clamar ao Senhor, nós recebemos com amor esse cuidado, mas nós queremos ser essas intercessoras. É sobre compartilhar, não é nem dividir, é compartilhar. Esse é o segredo do casamento. O casamento, na perspectiva de Deus, tem esse propósito da aliança. De você entender que há um propósito muito maior, um propósito em que essa aliança, ela é até que a morte os separe. Até que a morte os separe. E a outra palavra é graça. Nós sabemos, aliança, graça, é o favor imerecido do Senhor. Diz respeito ao perdoar e ser perdoado. E nós precisamos trazer para o nosso lar, para a nossa casa, famílias que estão debaixo, não da lei, mas debaixo da graça. Aí alguns podem me perguntar assim, o pastor depois explica melhor, porque eu vou ser rápida. Alguns podem me dizer assim, mas Simone, então, famílias debaixo da lei é porque nós vamos desobedecer à lei? Não. A graça, esse favor imerecido, o amor derramado, ele traz algo chamado liberdade. E na liberdade, nós mulheres, os esposos, os filhos, eles decidem livremente obedecer aos mandamentos, aos princípios. E é sobre isso, queridos. Quando a gente fala de famílias debaixo da lei, nós estamos falando de famílias que exigem perfeição do outro. E nós não podemos exigir essa perfeição do outro. Nós não podemos exigir essa perfeição do nosso cônjuge, do nosso esposo, da nossa esposa, nem mesmo dos nossos filhos, porque perfeito é o Senhor. E nós somos pobres, falhos, pecadores, cheios de erros, e mesmo assim o Senhor nos amou com um amor maior, com um amor infinito,
E nós não podemos fazer diferente na nossa casa. Nós precisamos ser esses que são cheios de graça, de misericórdia para os nossos filhos, para os nossos cônjuges. Nós precisamos ser estes que amam intensamente, como dizem Provérbios, para cobrir uma multidão de erros. Erros graves e sérios, não. Às vezes, seu marido só deixou a toalha em cima da cama. E você está até 2050 dizendo, você vive deixando essa toalha em cima da cama. Você, minha mulher, não fecha essas coisinhas. Você, menino, meu filho, não serve para nada. E Deus não é assim conosco. O amor de Deus é maior. O amor de Deus não adiciona culpa. Famílias debaixo da graça não adicionam culpa ao outro. Graça no lar, amados, é perdão. E perdão leva a renovação, perdão leva a crescimento todos os dias. E saibam, como eu falei aqui, quando eu dei a palavra sobre ofensa, eu ministrei sobre isso com a igreja, de que, sabe quais são aqueles que mais vão nos decepcionar? Aqueles que mais vão, sabe, nos deixar magoados, nos deixar tristes. É esse aí que está do seu lado. O meu deve estar aqui me assistindo. É esse. Quanto mais perto, quanto mais próximo o vínculo, mais a possibilidade de um machucar o outro. Mas se lembre que nós não temos, nós até podemos ficar entristecidos ou, de repente, magoados mesmo, mas temos que ser rápidos em perdoar, porque precisamos estar lembrando todos os dias desse amor de Deus, que não nos cobra, que não nos culpa. E quem somos nós, justiceiros? Quando nós não perdoamos, nós esquecemos que Deus nos perdoou, que Deus zerou os pecados, e nós precisamos ter esse amor que derrama, esse amor que não culpa o outro, esse amor que, e aí eu entro no terceiro elemento, no amor que empodera, no amor que capacita. E empoderar é esse processo intencional de você estabelecer poder na outra pessoa. Vocês lembram o que foi que a Mical fez com o Davi? O Davi ali chegando alegre, e ela jogou um balde de água fria no Davi. E quantas mães, muitas vezes, têm jogado um balde de água fria nos filhos, proferindo palavras que o colocam para baixo, que deixam a autoestima dele, a identidade dele, proferindo profecias demoníacas, dizendo que você não vai dar para nada, você só faz errar, eu não aguento mais, você é desobediente. Eu tenho maior cuidado em dizer a João Pedro, você é desobediente. Eu digo, meu filho, ele está desobedecendo, tá? Igreja, ele está desobedecendo. Aí eu digo, meu filho, você é um menino obediente. Você é um menino abençoado. Você não faz isso, meu amor. O que foi que aconteceu? Foquem sempre nos fatos. Nosso Deus, ele foca nos fatos. Ele não foca na gente, ele não nos acusa, ele nos encoraja. E essa capacitação, esse empoderamento, é que nós precisamos servir ao outro. Servir, fazer como Deus fazia. Ele servia. E, em consequência, você vai ser servido. Não seja aquele que fica a cobrar, coloca o amor em ação. Empoderar é colocar o amor em ação. E eu tinha muitos testemunhos para falar com a igreja, mas eu estou vendo que eu já estou com o meu tempo estourado aqui. E esse empoderar, queridos, também nos leva àquela passagem de João 10:10, que diz assim, Deus diz, e Ele diz para nós, e Ele diz aos nossos filhos, Ele diz a cada um de vocês que compõem família, Ele diz que Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Ele quer, não é só, eu não vim para que vocês tenham vida, não. É vida em abundância. É isso que nós precisamos derramar
uns nos outros, nos nossos filhos, é com abundância. Nós precisamos ser intencionais em encorajar, em olhar com os olhos da fé e trazer à existência aquilo que a gente deseja ver em nossa casa. E começa em nós, não é no outro. A diferença começa em você. É você que faz a diferença em sua casa. É você, mulher, que santifica o seu marido. É você, marido, que é o cabeça. E nós não devemos, isso é diabólico, repreendam isso no lar de vocês. Não culpem um ao outro. Não fiquem culpando os filhos, não, conversem, relacionem-se. Deus não usa poder para nos culpar. Não, Ele é pai e como pai Ele exorta. E nós precisamos ter conversas francas, conversas um exortando ao outro. Mas precisamos aprender a ouvir. Maridos, às vezes as mulheres estão falando assim meio, sabe, sem parar. Eu sei que vocês fazem isso. Ouçam, parem, ouçam. Você abaixo de Deus é o melhor psicólogo que sua mulher pode ter. Confia em mim. Abaixo de Deus é você. Ela fala muito, deixa ela falar. Às vezes ela só quer falar. Mulher, seja sábia para falar na hora certa também. Tá certo? E tem uma regra de ouro. Tem uma regra de ouro. Gostou, não foi, Lécia? Existe uma regra de ouro, queridos, nessa coisa do empoderar. É você encorajar, no sentido de dar a liberdade que nós dissemos de, às vezes, a sua mulher, ela se sente incapaz de fazer algo, ou ela não vê capacidade nela mesma em fazer. Seja aquele marido que encoraja. Seja aquele pai que diz assim ao seu filho, vai, filho, você pode, você vai conseguir. E claro, é uma liberdade que é assistida. E para finalizar, falar bem rapidinho sobre intimidade. Que talvez a gente volte a falar aí, não sei, num dos outros estudos. E nós precisamos praticar essa coisa da intimidade, que tem tudo a ver com relacionamento. Por quê? Porque muitos casamentos estão ruindo. Eu estava até lendo sobre as maiores causas, né, de divórcio. E um dos pontos mais tocados é essa questão da intimidade. Né? Os casais, eles vão enfraquecendo os laços, eles vão se afastando e eles já não conversam como antes, ou talvez nunca tenham, né, conversado de verdade. E chega um ponto que a relação ela já não se sustenta porque viram dois estranhos em casa. E nós temos visto muitos pais vivendo assim também, não só muitos pais vivendo isso também em relação aos filhos. Porque intimidade, queridos, é você saber conhecer o outro e se deixar também ser conhecido. A gente cantou aqui, eu quero conhecer Jesus. O que é que a gente faz para conhecer Jesus? Busca, se relaciona, é intencional. E nós precisamos, nós não podemos ser aqueles que olham na cara do nosso cônjuge e dizem assim, eu não conheço a mulher que eu casei, você já casou, você já disse sim, é aliança. E agora você vai precisar buscar essa intimidade. E nós precisamos buscar essa intimidade, fazer da nossa casa esse lar seguro, esse lar onde os nossos filhos vão sentir-se seguros para nos procurar, onde a sua esposa não vai ter medo de falar com você porque você é nervoso, você é estressado. Nós precisamos criar esse ambiente seguro. Nós precisamos criar esse ambiente de liberdade. Porque se andamos envergonhados é porque há medo.
medo de ser desmerecido, medo de ser julgado, medo de ser culpado. Nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos ter sensibilidade, a mesma sensibilidade do Senhor, para comunicar os nossos sentimentos com os nossos, para cuidar dos nossos, para chamar os nossos filhos. Eu aqui termino a palavra, mas eu queria contar rapidamente um testemunho de... Vou contar o final do testemunho. Quem sabe, numa outra oportunidade, eu possa falar um pouco mais, talvez para filhos aqui e pais, mais especificamente, para contar que meu pai sempre foi uma pessoa muito amorosa. Pode ir vindo para cá, pastor, que eu estou terminando mesmo. Meu pai sempre foi uma pessoa muito amorosa, mas meu pai sempre foi uma pessoa muito rígida. O homem das regras, da lei, como eu estava falando aqui. E o que é que acontece? Eu literalmente era aquela filha, e eu falo aqui do meu exemplo, filha e pai, mas eu sei que existem casais que vivem assim, com essa coisa do medo do outro, do marido que tem uma Maria bonita em casa. Quem tiver problema com Marias bonitas, podem pedir para se dirigir para a pastora Noêmia, que ela deixa as Marias bonitas assim, Marias doces, viu? Maridos podem pedir para procurar a pastora Noêmia, que ela tem esse dom de cuidar dessas mulheres. Conselhos maravilhosos aqui, com os nossos pastores de casais. Pastora Paulina. Pastora Paulina é como ninguém para ensinar sabedoria para você, mulher. Uma mulher muito usada por Deus. Mas, voltando à questão do meu pai. Eu morria de medo de meu pai. Porque era uma rigidez, né, muito grande. E eu, mesmo nessa época, eu sempre amei meu pai. Uma coisa que minha mãe me ensinou foi a amar meu pai, a honrar meu pai. E meu pai, quando Jesus levou minha mãe, meu pai um dia chegou para mim e me disse assim: minha filha, se arrume, que no sábado eu quero sair com você. E nós saímos e sentamos em um lugar. Eu lembro que eu estava tomando um suco e tal, e ele começou a me dizer, do nada, Adão. Eu creio que foi o Senhor, de alguma forma. Meu pai não é convertido, ele se declara um homem de fé, um homem que crê muito no Senhor. Ele é um homem de fé, mas eu creio que o Senhor ainda vai fazer uma boa obra na vida dele. E ele começou a me dizer assim: minha filha, você tem um pai. Minha filha, você conta comigo. Minha filha, eu estou com você para o que você precisar. E foi muito marcante ouvir: você tem um pai. E eu finalizo com essa palavra porque possa ser que a sua relação com seu filho, com o seu cônjuge esteja tão minada, esteja, tão fraca, tão fragilizada, tão superficial, que o Senhor nessa noite quer lhe chamar para que você declare: meu amor, a mulher da mocidade, a mulher que o Senhor me entregou, você tem um esposo, você tem um cabeça nessa casa. Você, mulher, da mesma forma, é para os dois. Onde foi que erramos? Onde foi que paramos? Onde foi que deixamos as brechas dos muros? É esse o chamado que o Senhor faz essa noite para cada um. E daquele dia em diante, igreja, meu pai se tornou, o meu melhor amigo, abaixo de Deus, até eu me casar. Porque quando eu me casei, ele passou para o segundo lugar, ele sabe. E o primeiro lugar, abaixo de Deus, hoje é do meu esposo. E precisa ser assim. Não há problema nenhum em termos amigos, homens ter amigos, mulheres terem amigas. Saibam apenas para quem vocês vão confidenciar ou pedir conselhos. Mas o seu melhor amigo, não é como aquela música, mas o seu melhor amigo aqui é o seu esposo. É o seu amor.
Filhos, o seu melhor amigo até você se casar precisa ser, né, os seus melhores amigos, os seus pais. É com eles querem o seu bem sempre. E é isso, igreja. Era essa palavra que eu queria trazer. Deus abençoe.